Ministramos na sexta-feira sobre manipulação. Um assunto que precisa ser matéria na vida do crente. Porque, sem perceber, o crente manipula. Porque lá atrás, ele foi manipulado. E existem consequências na vida do manipulador, porque nós entendemos que a influência é maligna. Surgiu lá no céu, com Lúcifer, quando 1/3 dos anjos foram expulsos por conta da sua manipulação. Nós, como filhos de Deus, estamos aqui para curar a terra. Vou repetir. Nós, como igreja, estamos aqui para curar a terra. Como é que vamos curar se estamos doentes, se estamos enfermos? Estudamos juntos a passagem que está em 1 de Reis, capítulo 21, não precisa abrir. E nós contamos a história de Nabote, um homem que tinha uma vinha do lado do palácio, e que num certo dia, o rei Acabe resolveu fazer uma proposta para ele. Eu quero fazer uma horta no teu terreno, me dá o teu terreno. E quando ele recusou dar o terreno para o rei, ele falou: então faz uma troca, eu te dou outro melhor do que este. E quando ele percebeu que Nabote também recusou esta oferta, ele falou: eu pago o que você me pedir, fala o preço. Só que ele recebeu esta herdade como bênção de Deus através dos pais. E de acordo com a cultura daquele povo, não se tratava apenas de um terreno, mas se tratava de algo espiritual, até por conta do tamanho que tem Israel. Quando você olha, por exemplo, para o tamanho, você vai ver que no globo existem outros lugares muito maiores. Então, um pedacinho de terra lá era algo sagrado. E ele então entendia que não era só um terreno, era uma herdade que, antes de ser passada de geração em geração pelos seus pais, foi dada por Deus. Aí a gente falou um pouco sobre aquilo que recebemos de Deus e não sabemos dar valor, e fizemos várias aplicações. Por outro lado, o rei, ele ficou muito magoado. Ele chegou de cara fechada no palácio, se deitou, virou-se para a parede. A mulher, a rainha Jezabel, pediu para ele se levantar para tomar um café, comer um pão. Ele disse que não queria. Não quero conversar com ninguém, quero ficar na minha. O que aconteceu com você? O Nabote, falei com ele sobre o terreno. Eu pedi para ele, ele não me deu. Quis trocar, ele não aceitou. Oferecia um determinado valor de dinheiro e ele recusou. Aí a mulher disse: é por isso que você está desse jeito? Você não é rei em Israel? Você tem autoridade. E ela arquitetou um plano para poder matar Nabote. Ela manipulou filhos de Belial para testemunharem contra ele, para que ele fosse morto, e assim ela se apropriasse do terreno
e entregasse para o rei Acabe. Então aqui nós temos situações nítidas de manipulação. Algo que aparentemente podia ser normal, tem a manipulação do rei, que não entendia sua posição, se colocava de forma infantil, usou desse assunto para manipular a esposa toma suas dores, a esposa faz o que fez. E depois se estabelece o juízo de Deus, da mesma forma que eles, de certa forma, planejaram e mataram Nabote para tomar posse da sua vinha. Eu gostaria hoje de falar com vocês sobre a manipulação, mas de uma forma mais ampla, fazendo uma aplicação direta para você entender. Quando a gente fala, por exemplo, de rei Acabe e de Jezabel, nós precisamos compreender que eles foram formados ou deformados. Todos nós somos formados ou deformados. Você já parou para pensar no grau de formação que você recebeu, das coisas boas, qualidades que você ao longo da vida precisa aprimorar, aperfeiçoar, amadurecer? Mas por outro lado, nós viemos de famílias que está longe de ser perfeita, e parece que uma família é pior do que a outra. Então, ou fomos formados, princípios, valores, ou fomos deformados. E muitas vezes esta deformação é inconsciente, é involuntária. Não é porque um pai quer deformar o filho, e não é porque uma mãe quer deformar a filha, mas acaba deformando por conta da manipulação. Então vamos pensar que o rei Agag, agora adulto, não sabe lidar com um não sabe lidar com uma negativa. E outra coisa, não era porque Nabote tinha um terreno do lado do palácio que ele podia exigir a posse desse terreno. Ele não podia querer aquilo que era do outro, mas ele cobiçou e matou um homem para fazer uma horta, para plantar vegetais, legumes. Mas o propósito não estava aí, era a vaidade do coração do rei, de dizer tudo é meu, e eu como rei faço o que eu quero. E quando de repente ele não obtinha aquilo que queria, ele se fechava, fazia beicinho, saía pisando duro, se refugiava no quarto, deitava deprimido na cama, não queria comer nada. Olha o tipo de homem que cresceu. Esse é o rei, esse é o homem que se sentava no trono, é o homem que não governava, mas que a mulher governava. Ele era passivo, porque geralmente o manipulador, ou melhor, o manipulado, ele é passivo, ele é castrado, ele não tem voz, ele não tem comando. O manipulador, ele é dirigido pelos outros. Aí, Jezabel também deve ter tido uma formação muito deformada, porque essa mulher era maligna. Ela era ardilosa.
extremamente temperamental, cruel, implacável, vingativa, sanguinária. Está vendo como a manipulação na vida de Jezabel deformou ela? Então aqui agora nós entramos em outro campo. O quanto é que fomos deformados por conta da manipulação da nossa criação, do nosso berço. E o quanto nós manipulamos as pessoas até hoje. Para quebrar o poder da manipulação, você precisa estar atento para identificar algo que parece inocente. A manipulação, ela nunca aparece escancarada, clara. Ela parece inocente, parece que a pessoa não faz por mal. E muitas vezes, quando você descobre a manipulação, a pessoa ela justifica de forma inocente. Eu não pensei que você ia ficar magoado, chateado, aborrecido comigo. Aí você se trava de novo, porque quando a pessoa te manipula, parece que o errado é você, não é a pessoa. Quando você vai argumentar, a pessoa rebate, parece que a culpa é tua, e você que se sente devedor. Olha só, na vida da criança, a criança chega e diz assim: papai, você é feio. Mamãe, você é feia. Quem que ensinou isso para essa criança? Esse projeto de gente. Quem que ensinou? A natureza caída do homem. Já está manipulando. Você fez alguma coisa que chateou a criança, aí ela diz: papai feio, mamãe feia. Ou diz: eu não te amo mais, mamãe. Eu não te amo mais, papai. Aí o papai quer ceder, a mamãe quer ceder. Por quê? Porque a criança tem que me amar. Preste atenção. Não tenha medo de corrigir seu filho e sua filha. Porque amor não está em ser meloso, está em formar uma pessoa de bem, uma pessoa mais humana. E às vezes a criança vai tripudiar essa sua atitude, mas você precisa ser firme, sem ser manipulador ou manipuladora. Aí a criança diz: eu só gosto do meu pai. Aí a mãe fica ofendida, ela fica enciumada. Você não gosta da mamãe? Não. Ou se não, fala assim: eu só gosto da mamãe, eu não gosto do papai. E o papai fica ofendido. Você não gosta de mim? Não. Manipulação desde pequenininho. A criança chega e diz: eu não quero mais brincar com você. Pega a bola, põe debaixo do braço e acabou o jogo. Manipulação. E a gente vê estas coisas e para nós é tudo normal, é coisa de criança. Mas é aí que você começa a corrigir as deformidades que aparecem. Porque se você deixar, isso vai se agravar no futuro. Nos pais. Chega para a criança e diz assim: eu estou muito triste com você. Preste atenção. Quando um adulto fala com outro adulto: estou muito triste com você, tem um peso. Mas quando você fala para uma criança, tem outro peso, tem outra medida. A criança, ela não faz diferenciação. Aí você chega para a criança e diz assim: estou muito triste com você. E manipulação espiritual: Jesus está muito triste com você. A bronca dela agora vai ser com Jesus. E quando os pais chegam para a criança e dizem assim: você morreu para mim.
Pastor, não tem isso. Um pai não fala isso para um filho, para uma filha. Fala na hora de raiva. Você morreu para mim. Não quero mais falar com você. Vou contar para o seu pai na hora que ele chegar. O nome disso é chantagem. Você perde a autoridade para passar para o pai. A criança, ela vai obedecer o pai, não vai te obedecer, porque você transfere a tua autoridade. Tanto o pai como a mãe tem que ter autoridade em casa. Não tem essa, vou contar tudo para o teu pai, você vai ver quando ele chegar, vai acabar com a tua raça. Você sabe como teu pai é. Ou senão o pai, frouxão, panacão, bananão, vou falar para tua mãe. Você vai se ver com a tua mãe. Você sabe que a tua mãe é uma bruxa. Te prepara. Chantagem. Ameaça. Aí a criança que sofre chantagem e ameaça, o que ela vai fazer? Quando crescer, também vai chantagear e vai ameaçar. Vou te bater, vou quebrar sua cara, vou te arrebentar. Imagina só, eu atendo crianças, elas dizem: pastor, você viu o tamanho do meu pai? Se ele me pegar, eu estou perdido. Ele é muito forte. E é bem por aí. A criança, ela fica aterrorizada com estas ameaças. Um adulto recebe de um jeito, a criança recebe de outro jeito. Vou te bater, vou quebrar a tua cara, vou te arrebentar. Uma criança estava fazendo muita bagunça dentro da igreja. Aí o pai se irritou, precisava dar um limite para a criança, pegou a criança pela mão e começou a puxar pela igreja, e a criança de repente gritou em voz alta para todo mundo ouvir: irmãos, orem por mim, porque o inimigo está furioso. Quando os pais dizem assim: eu vou dar você para outra pessoa, eu vou dar você para outra família, o que ele pensa? Eu não tenho valor nenhum. Por que eu nasci? Por que eu não morri na hora que eu nasci? Aonde nasce o rei Acabe? Ele já começa a pensar um monte de bobagem. Se você sair, o homem do saco vai te levar embora. E o que tem de adulto que tem medo do homem do saco até hoje? Ou seja, é uma mentira. E a mentira faz parte da manipulação. Se você desobedecer, o bichão vai te pegar. A criança cresce com medo. Preste atenção, a criança cresce insegura e com medo, porque o pai e a mãe, ao invés de oferecer segurança, amedronta, pilha, põe medo. E isso vai afetar a vida dessa pessoa diretamente. Você precisa criar os seus filhos seguros e ousados. Por isso que essa geração de hoje está do jeito que está. É uma geração indefinida.
se tornam escravos emocionais, inicialmente domesticados pelos pais e depois pelos outros. Tem gente que mesmo depois de adulta é mal resolvida. Eu sou pastor há mais de 26 anos, e o que eu trato no gabinete, na maior parte dos casos, são situações relacionais. Isso afeta a vida da pessoa, porque ela vive buscando aceitação e aprovação dos outros. Não teve do pai, não teve da mãe, ela quer buscar aceitação e aprovação dos outros. Aí se torna escravo emocional. E daí para se tornar escravo espiritual é um pulo, porque existe uma correlação. Sabe que precisa se livrar de uma pessoa ou de uma situação e não consegue. Ela pensa em tomar uma decisão, parece que está amarrada com laços invisíveis, mas reais. Ou seja, afeta a vida pessoal, emocional, afetiva, sexual, social, profissional e espiritual da pessoa. Um outro aspecto é a comparação. O filho da fulana é melhor que você. O filho da fulana é mais inteligente que você. Na escola ele só tira 10, você tira 4. Seu burro, imprestável, lerdo. A filha da fulana parece uma bonequinha, tem olhos azuis. Você tem cabelo ruim, de bombril. Eu tive um líder na nossa igreja, que um dia ele foi cortar cabelo. Aí o cabeleireiro disse assim: o teu cabelo é ruim. E aquilo mexeu com a autoestima dele, porque toda vez que a mãe queria ofendê-lo, falava da sua aparência. Você tem cabelo nego sarará. E a criança ficava tão triste. Aí chegou depois de adulto, foi cortar cabelo, o cabeleireiro pegou e fez assim, ó, puxou, largou, fez nossa, teu cabelo é muito ruim. O camarada entrou em crise, adulto, chegou em atendimento chorando. Mas o que é isso? É cura, é Deus tratando. Não é porque ele é frouxo, é porque existe uma ferida na alma dele que precisa ser tratada para ele poder ser melhor. Você precisa lidar com a sua autoestima e a sua autoimagem. E eu estou falando daquilo que é de dentro e aquilo que é de fora. Se você está bem resolvido, não importa a nota que as pessoas querem dar para você. Se você teve aceitação e aprovação dos pais, você vai superar qualquer coisa. Agora, se você não tem, você fica em busca de uma identidade. Aí é por isso que você quer se parecer com quem é popular, com quem se destaca, com quem é diferente. Aí você entra em crise existencial e crise de identidade. Mas pastor, é uma coisa tão boba. Pois é, são coisas mínimas que mexem com a nossa estrutura psicológica. Tinha coisas que eu não dava tanto valor, e é por isso que eu estou ministrando para vocês, para que vocês se libertem, para que vocês descubram aonde é que precisa ser tratado. Vire a chave e mude a tua história em nome de Jesus.
Sabe por quê? A maior parte das pessoas não querem ver você bem, te criticam por pouca coisa ou quase nada. Nada do que você faz vai ser suficiente para elas, porque elas são manipuladoras, são chantagistas, porque elas precisam humilhar você, desfazendo o que você faz, dando o seu melhor. É assim que o diabo faz, matando as pessoas como piolho na unha, dia a dia, cada vez mais, aos poucos. Aí se alguém te critica, pronto, acabou teu dia. Se alguém fala alguma coisa que mexe com as lembranças do teu passado, pronto, arruinou a tua semana. E o diabo usa as pessoas próximas de você para te abalar. Ele não vai usar um desconhecido, porque o que ele fala não tem peso. É quem é próximo, é quem é de perto. Então não deixa o diabo usar sua boca, e guarda o teu coração, para que palavras não sejam depositadas dentro de você. Vocês já foram conhecer o lixão do São Miguel? Dá um pulinho lá. Hoje é um tanto quanto diferente de antigamente, mas entra na internet, veja lá alguns lixões. O coração da gente muitas vezes está assim, entulhado de coisas, de lixo, que as pessoas descartaram e jogaram, e você recebeu. Todo tipo de porcaria você aceitou. Aí você tem que se posicionar. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Você foi feito à sua imagem e semelhança. Você é menina dos olhos de Deus, pupila dos olhos de Deus. Eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Diz a palavra que Ele te ama. E o maior problema, o maior caos da nossa sociedade, o maior caos na vida de alguém é que ela não se sente amada por ninguém. As pessoas criticam, mas têm dificuldade para elogiar, para falar alguma coisa boa. Amados, lá atrás eu precisei ressignificar isso em mim, porque às vezes é tão difícil a gente achar uma qualidade em alguém. A gente sempre está disposto a observar alguma coisa negativa, e o diabo nos treina nisso, e a gente é muito bom nisso. Tem gente que chega e fala: pastor, eu sou muito crítico, analítico, investigativo. Ele se tornou um religioso. Tinha uma irmã que elogiava todo mundo. Tinha uma irmã que elogiava todo mundo, até quem não merecia elogio. Ela tinha uma palavra de vida, esperança e fé para ele. Aí um dia um irmão, fazendo piadinha, disse: ô irmã, você elogia todo mundo, daqui a pouco você vai estar elogiando o diabo. E ela falou: e não é que ele é muito perseverante? Até para o diabo ela arrumou uma qualidade, que era muito perseverante. O seu priminho não é bagunceiro como você. O seu quarto é um lixo. Aí você gera sentimentos de rejeição no coração dele, de raiva, de inveja. Você tira do seu filho o pior dele, em vez de você despertar o melhor dele. Filho, vamos arrumar esse quarto junto? Vamos estender essa cama junto? Vamos colocar em ordem as suas coisas? Hoje eu tirei um dia especial, só para cuidar de você e das suas coisas. Quando você faz junto, a pessoa aprende a fazer. A maior parte das coisas que o teu filho não faz, é porque ele viu você não fazendo. E os filhos são xerox, cópias, duplicatas dos pais.
ele não vai querer ser melhor, ele vai ser pior para infernizar a sua vida, porque aquilo está doendo nele. O reforço da manipulação é o apelo visual. Aí você, como adulto, faz careta para os filhos. Antigamente a gente falava fusquinha, faz careta, maneia a cabeça em sinal de reprovação, vira os olhos. Conhece algum adulto que vira os olhos? Faz bico, cerra os dentes, mexe os ombros, ignora, fica de mal, vira de costas e deixa a pessoa falando sozinha, os filhos falando sozinhos. Como que eles vão crescer? O que eles receberam? Manipulação como tortura emocional e tortura física. O agressivo é agressivo porque ele foi agredido. Ele reproduz o que viveu. A linguagem que ele aprendeu é apelativa. Então, quando ele perde uma discussão, ele parte para o grito, e depois do grito, ele parte para a força. Então, primeiro ele tenta argumentar, depois ele intimida e depois ele agride. Por esta razão, crianças grandes, vou repetir, por esta razão, crianças grandes, adultos, continuam batendo e provocando os piores sentimentos nas pessoas. Por esta razão, muitos matam e morrem. Porque a linguagem é de manipulação, chantagem, comparação, apelo visual, tortura emocional, física e agressão. Na adolescência, ele vai buscar uma identidade, quer ser como outra pessoa, para fugir do seu mundo, quer construir sua própria história. A mãe e o pai do amigo é melhor do que o seu pai, do que a sua mãe. Aí os pais ficam com ciúmes. Por quê? Porque o pai do amigo, a mãe do amigo, deixa ele fazer o que quer. Não tem hora para chegar, dá dinheiro para balada. Aí você não pode confrontar, não pode corrigir. Por quê? Porque você não construiu esta linguagem, que é desde pequeno. Meu filho, eu estou te falando isso por isso. Eu estou te corrigindo por isso. Eu estou te disciplinando por isso. Eu estou te preparando para ser o mais que vencedor no mundo. Mas você precisa ter personalidade, que é a sua forma de ser, de agir, de sentir, de falar. Você vai desenvolvendo o teu filho de uma forma que ele tenha filtro. Assim ele cresce e não perde aquilo que você passou para ele como princípio e valor de vida. Aí você pode confrontar, pode corrigir. Agora, o filho, ele aplica aquilo que recebeu, a chantagem lá de trás. Aí ele diz assim: tá bom, eu vou embora, eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu vou me matar.
E os pais ficam apavorados com isso. Temos uma situação aqui na igreja de uma adolescente que foi embora de casa ontem 3 horas da tarde e não voltou até agora. Estão postando na internet, desaparecida. Aí você vai ver, é um conjunto de coisas, mas que culminou quando a mãe tomou o celular dela, talvez por um bom motivo. Os nossos jovens e adolescentes não sabem usar celular. Imagina as crianças. Atendemos um caso, a criança com 8 anos de idade viciada em pornografia, acesso aberto no celular. Se você soubesse das conversas que os teus filhos têm no celular, as coisas que eles postam, queridos, nudes hoje é a coisa mais normal do mundo. Vira e mexe, eu tenho que chamar os pais para conversar e mostrar as fotos dos filhos e das filhas que está circulando na rede. Aí a criança olha e fala: não, mas não sou eu não, é montagem, hackearam meu celular. Nós precisamos ensinar os princípios e valores para os nossos filhos. Falar: você pode ter um celular, mas você não pode quebrar essas regras. Coloca lá algum bloqueio para que a criança não acesse pornografia. Fala: olha, você vai poder ter o WhatsApp, mas vai estar comigo. O que você receber no teu celular, eu vou ficar sabendo. Porque essa geração para tecnologia é um absurdo. A gente fica com 2 dedos teclando. A criançada, foi que é isso, menino? Está repreendido. Sai dele, espírito. São destros, mas precisam aprender a usar bem a tecnologia. Por quê? Os olhos são a janela da alma. E as crianças estão lá vendo, assistindo, e aquilo está sendo impresso dentro deles. Como vai ser nossa geração futura, amados? A coisa já está gritante nesse tempo, e vai fugir do controle lá na frente. Estão discutindo como projeto de lei da criança decidir a sua sexualidade. Mas espera aí, uma criança pode ser penalizada por um crime? Se ela mata, ela pode ir presa? Não. Então ela não pode escolher o que ela quer da vida. Ela não tem maturidade para isso. E o Estado não pode interferir na família. Isso é constitucional. Agora, vou dar uma acelerada para a gente encerrar, tá bom? Com respeito ao adolescente, porque a criança e o adolescente crescem. Só que hoje nós temos uma outra categoria, são os adolescentes. São os adultos que não cresceram. Fisicamente eles cresceram, mas na cabeça não desenvolveram. É uma semente, é um grão de qualquer coisa, uma ervilha. Então eles ficam na casa, debaixo das asas dos pais. Em muitos casos não querem trabalhar, leva a namorada para dormir em casa, usa o carro dos pais, usa roupa, cabelo, badulaques que não combinam com ele.
não combinam com a sua identidade. Não, quer ser moderninho. Eu fui cortar o cabelo, a pessoa disse: viu, você não quer fazer um corte moderninho? Cabelinho arrepiado. Eu falei: que é isso? Eu não sou o Regis Danese que tem coragem de fazer isso. Vai do estilo de cada um. O meu não fica bem. Já arrepiei, eu assustei comigo. Eu olhei no espelho e disse: está repreendido. Mas veja bem, hoje tem pessoas mais velhas querendo ser joviais. Muda até o jeito de andar. É ou não é? Não combina. São os adolescentes. E acha que está abafando, hein? E o adulto, como fruto da manipulação sofrida, ele mente, engana, finge, omite e trai. Seu caráter é deformado, foi ferido, fere, usa manipulação para se proteger, segue fazendo suas vítimas, foi manipulado, agora manipula, e este jogo parece que não tem fim. Perde relacionamentos, a começar em casa com seus pais. Quantas pessoas estão aqui, ou quantas pessoas estão em casa, acompanhando este culto via internet, que estão de mal dos pais? Não justifica. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, sabe o que significa? Você não tem direito de reclamar. Guarda silêncio, deixa que eu trato, mas honra. Não fale absolutamente nada. Ore pelos seus pais, interceda por eles e diga: não importa o que aconteça, eu continuo amando os meus pais. Porque se eles tivessem aprendido o que eu sei hoje, com certeza eles não fariam para mim o que eles fazem. E os manipuladores, eles não se entendem. Por exemplo, quando mora um manipulador com outro manipulador, sempre tem briga, sai faísca. Por quê? É um manipulador e outro manipulador, eles não se entendem. Hoje está tudo bem, mas não leva muito tempo, eles se estranham. O pior de cada um vai aflorar. Por esta razão, muitos não combinam em família. Um quer dominar sobre o outro, sua vontade tem que prevalecer, coloca blusa porque eu estou com frio. Já viu essa? A pessoa está com frio, ela diz: põe blusa porque eu estou com frio. Tem muita gente assim. Por exemplo, dorme porque eu estou com sono. Senta porque eu estou sentado. Come porque eu estou com fome. Esta roupa não está legal para você. Olha como é bom a gente ser bem resolvido. Outro dia eu vim com uma gravata mostarda. Achei que estava abafando. Ganhei de um irmão. Eu pensei que ele estava por dentro da moda. Aí fiz o culto e tal. A irmã me chamou, falou assim: pastor, eu quero dizer que o senhor ficou ridículo com essa gravata. Eu disse: desde quando a irmã é consultora de moda? Irmã, eu perguntei alguma coisa. Mas eu achei que tinha liberdade de falar. Falei: achou errado, irmã. Eu vou botar a gravata que eu quiser botar. Você está entendendo como é bom você ter personalidade? Senão você vive fazendo gosto dos outros. Não é que você tem que ser mal educado, mas você tem que ter um joguinho de cintura. Amém? Teve uma irmã que chegou e disse assim, depois do culto: Deus tem uma palavra para o irmão. Eu falei: pois não, irmã, qual é a palavra de Deus? Se é de Deus eu recebo. Deus falou comigo, pastor, que púlpito não é lugar de dançar. Eu falei: que igreja é da irmã? Eu sou das Assembleias de Deus com muito orgulho. Eu falei: então fique na igreja, Assembleia de Deus, e não venha xeretar nas outras. Boa noite. Sem grilo, irmãos, sem problema. Aí a pessoa cresce. Veja só a questão aqui onde pega.
Ela ouvia quando criança: você não arrumou a cama direito, você não deixou o banheiro em ordem, você não lavou a louça, você não limpou o quarto. Aí o dano da cobrança errada é muito grande. Tenha a cobrança certa, cuidado com a cobrança errada. Aí a pessoa cresce e no seu inconsciente diz: agora eu mando na minha vida. Eu acordo na hora que eu quero, lavo a louça e a roupa quando eu quero, limpo a casa quando eu quero, eu tomo banho quando eu quero, eu durmo com a TV ligada, com o som ligado, eu mando na minha vida. Aí a vida dele é um relaxo, por causa da manipulação, do controle abusivo, exagerado. Então existe o governo de Deus e o governo do diabo. O governo de Deus não é tirano, déspota, ditatorial, manipulador. Eu acho que eu vou ter que encerrar aqui, senão a gente vai longe, e vocês precisam fazer almoço, aleluia. Vamos ficar de pé, eu termino depois. Diga assim: Deus, quanta coisa precisa mudar em mim antes de mudar no outro. Deixa os microfones mudos, não abre os deles, só deixa os meus por enquanto. Aí não interfere no meu som aqui. Diga de novo: Deus, quanta coisa precisa mudar em mim antes de mudar nos outros. Eu me vi em muitas cenas, em muitas destas situações. Eu descobri que eu também sou manipulador e que quero interferir diretamente na vida das pessoas. Eu quero que elas façam o que eu quero, mas hoje eu me liberto, porque eu quero que elas façam o que o Senhor como Deus quer. Eu quero andar na tua vontade, e que minha vida seja um exemplo para que outras pessoas também andem na sua vontade. Deus honra estes irmãos, honra estas irmãs, que eu manipulei. Quebra toda malignidade, e eu quero, em nome de Jesus, me libertar de tudo aquilo que não vem de ti. Me perdoa, Deus, porque eu me deixei ser manipulado e manipular. Muitas vezes foi inconsciente, eu recebi como legado, como herança, mas eu quero ser diferente. A partir de agora eu vou vigiar, e vou abençoar muitas vidas, através do meu testemunho de fé, em nome de Jesus, amém.